Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Páginas, o podcast. Eu sou o Ariel Leandro, para quem quiser me seguir, me conhecer, minha rede social tá aqui embaixo. Esse é o João Vianney, para quem quiser conhecê-lo tem que pedir permissão para a esposa, tá bom? Hoje nós temos o prazer de receber ela, que é enfermeira especialista em saúde coletiva e foi a terceira candidata mais votada na última eleição aqui na cidade de Cotia. Seja bem-vinda, Cida Aires. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos que estão assistindo a gente. Obrigada pelo convite, Ariel. Agradeço vocês. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Para a gente começar a conversar e para as pessoas que estão vendo a gente e ouvindo saberem um pouquinho mais de quem você é, conte para a gente um pouquinho da sua trajetória pessoal até e como você escolheu a profissão da enfermagem tão nobre. Bom, vamos lá, da minha trajetória, né? Eu fui mãe muito cedo, né? Fui mãe aos 16 anos. Tive 3 filhos, fui mãe solo, criei esses 3 filhos sozinha. E chegou, assim, muito cedo, né? Tendo que criar filho tudo, eu tive que ir trabalhar. E ainda estava, né, caminhando nos estudos, não tinha uma formação. E saí para procurar emprego e a primeira porta que eu bati foi do hospital, né? Eu falei assim, eu sabia que eu queria trabalhar naquele ambiente, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer ali. Eu sabia que era aquele ambiente que eu queria trabalhar, dentro de um hospital. E eu me lembro que eu bati na porta do hospital de Cotia, porque eu moro em Cotia desde 1978. E eu bati na porta do hospital de Cotia, não consegui uma colocação lá, consegui um emprego no Hospital das Graças, né? Antigo Hospital das Graças, que tinha no Morro Grande, hoje está fechado, fechou, né? Mas era à noite, acabei não indo por conta das crianças. Nisso, precisando trabalhar, eu consegui trabalhar no escritório de marcas e patentes aqui no quilômetro 22 da Raposo Tavares, bem aqui pertinho de onde vocês estão, ali onde hoje é o The Square. Ali era uma chácara, chamava Chácara Bazon. E atrás tinha o escritório de marcas e patentes, Constante Marcas e Patentes. Foi meu primeiro emprego. Fiquei lá trabalhando por 12 anos, mas nesse período eu queria ir para a área da saúde. E aí eu resolvi que eu queria fazer o curso de auxiliar de enfermagem, para eu conseguir, enfim, ir trabalhar no hospital. E aí, só que eu não conseguia pagar, né? Aí o escritório que eu trabalhava precisava de alguém para limpar o escritório. Aí durante a semana eu trabalhava no escritório, final de semana eu limpava o escritório para pagar meu curso. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Aí passei no concurso, meu primeiro concurso que eu passei foi Itapevi, né? Passei em 3º lugar no concurso de Itapevi e fui trabalhar como auxiliar de enfermagem. E assim, eu entendia que tanta dificuldade, que a única forma de melhorar a minha condição, né, de vida e dar uma condição melhor para os meus filhos seria estudando mesmo. E aí entendi que eu precisava estudar mais, né? E aí depois, com o governo Lula, né, primeiro mandato lá do Lula, foi criado o ProUni, né? Teve o primeiro Enem, e aí eu prestei aquele primeiro Enem que teve e consegui, na primeira turma do ProUni, uma bolsa para fazer enfermagem com 100%. E aí foi a minha oportunidade de fazer uma graduação, aí foi onde eu consegui estudar. E estou até hoje aí na enfermagem, né? Gosto muito do que eu faço, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas e foi isso que eu escolhi para fazer. E quais foram ou são os maiores desafios que você enfrenta aí na enfermagem? Olha, na enfermagem eu sempre fui servidora do SUS, né? Eu nunca trabalhei em nenhum hospital privado. O único hospital que eu trabalhei, que era de uma administração privada, foi o Hospital de Cotia, que eu fiquei por 6 anos, com a administração da organização social, que é a Secons. Mas é um hospital público, né? Ele serve o SUS, né? Tá dentro do SUS. Então, minha atuação sempre foi servindo o SUS, né? E dentro do SUS, você encontra muitos prazeres, né? Porque é muito bom você cuidar e servir a quem realmente precisa de cuidado, né? Isso é muito bom, né? Muito gratificante. Mas também tem, né, os percalços, né?
E esses percalços, eles vêm justamente do mau investimento, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, servidores do SUS, nós encontramos vários problemas nesse sentido, né? A falta de investimento, né, correto no serviço de saúde, a precarização, né, o sucateamento do serviço de saúde, ele reflete diretamente no nosso trabalho, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos com improviso, nós trabalhamos recebendo péssimos salários, né? Nós trabalhamos em condições de trabalho muito ruins, né? E a gente tem que se virar nos 30 para dar para aquele paciente o melhor que você pode fazer. Então, esses são os maiores desafios que nós encontramos, né? É dar uma assistência, dar para aquele paciente, para aquela pessoa que está precisando, um trabalho com a melhor qualidade possível, com aquilo que você tem nas mãos, né? Para fazer isso. Eu acho que esse é o maior desafio dentro do SUS, né? De quem serve, para quem serve o SUS. Dentro de todas essas dificuldades, a gente imagina que não são poucas, né? Além das dificuldades do trabalho em si, de cuidar das pessoas, a dificuldade de ter pouca infraestrutura, de falta de investimento, né? Apesar de o SUS ser um programa brasileiro, um programa legal, bom, né? Mas que precisaria de muito mais investimento. Mas assim, dentro de tudo isso, além de tudo isso, o que mais te inspira a continuar trabalhando no serviço público? Olha, como eu disse, eu escolhi a enfermagem porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas, né? Esse foi o primeiro pontapé, né? Foi a primeira paixão que me fez escolher trabalhar na área da saúde e estar dentro do serviço público. E o que inspira hoje é justamente essa ideia de manter vivo aquilo o qual eu estou servindo, né? É manter o SUS funcionando, é manter o SUS vivo, é manter a melhor qualidade possível do trabalho, porque se existe uma boa qualidade no SUS, ela é feita pelos profissionais, principalmente pelos profissionais. Então, o que motiva hoje é isso, né? É continuar fazendo com que ele funcione, lutando para que ele continue vivo. Porque a gente vê aí hoje um movimento muito grande, né? Para destruir uma conquista, né? Uhum. Porque o SUS foi uma conquista de muita luta. Então, existe hoje um movimento muito grande para destruir isso. E nós, enquanto profissionais da saúde, apaixonados pelo que nós fazemos e apaixonados pelo SUS, o que nos motiva a continuar é para mantê-lo vivo e mantê-lo em funcionamento e manter ele como um patrimônio do povo. Acho que a pergunta já é puxando um pouco para o que você falou, né? Recentemente a gente teve um convidado aqui, ele estava fazendo tratamento com câncer, né? Ele era imigrante, aí ele falou da importância do SUS, né? Que se ele estivesse no país dele, ele provavelmente nem estaria dando aquela entrevista, conversa com a gente, né? E que ele não entendia as críticas que o SUS recebia. Como você enxerga todas essas críticas que o SUS recebe? Olha, eu penso que as pessoas que criticam o SUS, né? A maioria critica porque não conhece, né? Não entende a importância dele, como esse rapaz entende, essa pessoa que você citou aqui entende de sentir na pele, de saber o quanto ele é importante para que eu esteja vivo, né? Para que eu tenha saúde. Então, a grande maioria das pessoas que criticam, eles criticam porque eles não conhecem essa importância, né? Então, seria muito bom que as pessoas, elas procurassem mesmo entender, né? Como seria a minha vida, né? Como eu cuidaria da minha saúde se não existisse o SUS, né? Se as pessoas forem, por exemplo, se você pegar um exemplo simples, se as pessoas forem, por exemplo, hoje numa clínica particular,
tomar uma vacina, a mais barata, custa entre 500 e 600 reais, né? E o SUS dá isso de graça e com muita qualidade. Então, assim, qual que é a pessoa hoje em dia que trabalha, né? Trabalhador como eu, como vocês, que tem condição de completar o calendário de vacinação de um filho seu, pagando no mínimo 500, 600 reais por uma dose de vacina? Ninguém tem, né? Então, se você pensar né, num exemplo simples desse, se as pessoas tiverem consciência disso, elas não criticariam. Outros criticam porque eles querem ganhar dinheiro com a saúde, né? Eles querem justamente transformar a saúde em mercadoria para que eles ganhem dinheiro. Então, isso é interessante para eles. Passar para a população a ideia de que o SUS não presta e que o SUS não funciona, né? E é isso que eles fazem. Então, eu acredito que as críticas vêm desses dois pontos de vista, desses dois mau entendimento e outro de má intenção, né? Uhum. Você disse que trabalha com saúde coletiva. Explique para a gente, para as pessoas que estão nos vendo também, o que é esse trabalho com saúde coletiva, o que ele significa e como ele funciona na prática. Bom, a saúde coletiva, ela é a base da atenção primária, né? Quando a gente fala em atenção primária, que é aquela que é feita lá no posto de saúde, a porta, né, do SUS. A saúde coletiva é a base disso, né? É a saúde coletiva que cuida da saúde da população, né, de grupos de pessoas, por isso que a gente fala que é uma saúde coletiva, baseada no quê? Baseada nas condições econômicas, nas condições ambientais, nas condições sociais que aquele grupo vive. E a partir dali, você cria políticas públicas, né, para prevenir doenças, para a manutenção da saúde dessas pessoas. A saúde coletiva, ela é responsável, como eu disse, por toda a atenção primária, né? É ela que está presente ali em toda a atenção primária, no posto de saúde, na vigilância epidemiológica, que cuida, né, da vigilância das doenças para que elas não se tornem epidemia, né, pandemia, que vigia diariamente. Ela é responsável pela vigilância sanitária, que também é um setor muito importante para a manutenção da saúde coletiva. Ela cuida das zoonoses, ela cuida do processo de vacinação. Então, a saúde coletiva ela está ali na base, né, do SUS. Uhum. Sem a saúde coletiva, você fica com essa base prejudicada. Então, ela é muito importante, né? Então, eu escolhi justamente saúde coletiva, né? Me tornar especialista na saúde coletiva, até porque eu trabalho hoje com saúde coletiva, né? Eu sou autoridade sanitária, trabalho na vigilância sanitária e também trabalho no posto de saúde. Então, eu estou ali na base da atenção primária. Porque justamente por isso, porque você cuida da saúde das pessoas, levando em consideração o ambiente que ela vive, os problemas econômicos que ela tem, né? Os problemas ambientais que podem afetar a saúde dela e toda aquela base ali. Então seria um cuidado antes de um agravamento maior da saúde de uma pessoa, mas não só também de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que vivem num bairro, numa cidade. Isso, justamente. A saúde coletiva, ela atua para evitar, para controlar os problemas, para estudar os problemas, para criar políticas públicas, para evitar, né, que as pessoas adoeçam e para manter as pessoas dentro de uma boa condição de saúde. É para isso que serve a saúde coletiva. Cida, na sua visão, qual é o papel da enfermagem na construção de políticas públicas para a saúde? Olha só, a enfermagem, ela pode ser que alguns outros setores não entenda muito bem o que eu vou falar, mas assim, a enfermagem, ela é
aquela categoria profissional dentro da saúde que praticamente carrega principalmente a atenção primária, né? É a enfermagem que está lá dentro da vigilância epidemiológica, é a enfermagem que está lá dentro da vigilância sanitária, é a enfermagem que constrói a maioria dos protocolos de atenção e de cuidado à saúde das pessoas diretamente. É a enfermagem que faz o trabalho de educação em saúde, e eu também sou educadora em saúde, né? Então, assim, o papel da enfermagem dentro da saúde é importantíssimo, né? Na atenção primária, a enfermagem tem um papel assim fundamental. Dentro do hospital é a mesma coisa. Se você tiver um médico ali, você tem um paciente internado, se você tem um médico para medicar esse paciente, né, para diagnosticar e medicar esse paciente, que essa é a função do médico, né, a função básica do médico, é óbvio que nós temos médicos cirurgiões e por aí vai, mas a função básica do médico é essa. Se ele medica e se ele dá um diagnóstico para esse paciente, você não tiver o enfermeiro ali para traçar um plano de cuidado, se você não tiver o técnico auxiliar de enfermagem para medicar esse paciente, para fazer o curativo, para fazer todo o diagnóstico de cuidado que precisa, você não consegue recuperar esse paciente. Então, a enfermagem ela é fundamental em todos os âmbitos da saúde. Voltando lá à saúde coletiva, como que ela pode ajudar, né, para prevenir doenças nas pessoas, para que ela promova um bem-estar dentro da sociedade e que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável, né, do ponto de vista da cidade como um todo? Olha só, eu vou dar exemplos básicos, né? Como que a saúde coletiva, o que a saúde coletiva pode fazer para evitar que as pessoas adoeçam, né? Eu vou pegar, por exemplo, do meu trabalho, dentro da vigilância sanitária, saúde coletiva, né? Você, por exemplo, você tem ali, vamos lá, vamos pegar deixa eu ver, uma área que pode, por exemplo, levar doenças para pessoas, um estabelecimento. Você tem ali, por exemplo, uma denúncia de um restaurante que não tem boa higiene, alguém comeu ali e passou mal. A gente recebe uma denúncia, digamos. Quando a vigilância sanitária ela recebe uma denúncia dessa, ela não pensa só no indivíduo que foi lá e comeu a comida e passou mal. Ela pensa que um coletivo, né, que várias outras pessoas podem comer aquela comida também, adoecer e passar mal. E isso vai refletir diretamente na saúde das pessoas, além de refletir dentro do próprio SUS, né? Porque quando você tem um monte de gente passando mal, você lota o pronto-socorro, se esse pessoal precisar ficar internado, você ocupa muito leito de hospital. Então, assim, aí a vigilância sanitária vai lá, toma uma providência, dentro dessa providência ela acaba protegendo a saúde de muita gente, né? Esse é um exemplo básico. Um outro exemplo, por exemplo, que eu posso dar são as campanhas, né? As campanhas, elas são basicamente criadas pela saúde coletiva, pelo segmento de saúde coletiva, né? Campanhas de vacinação, que evita que as pessoas adoeçam, né? A gente tem aí como exemplo a vacinação grande de Covid que a gente teve, né? A campanha grande que a gente teve, né? Foi uma coisa fantástica, né? Feita pela atenção primária. Né? A vacinação, as campanhas de vacina evitam que as pessoas adoeçam. As campanhas, por exemplo, que isso é feito no Outubro Rosa, para que as mulheres façam seus exames, né? Previne essas mulheres de desenvolver câncer. Então, a saúde coletiva ela atua dessa forma, para evitar que as pessoas adoeçam. E também, como eu disse, ela também trabalha levando em consideração, por exemplo, o ambiente que essas pessoas vivem, questões ambientais. Se eu não tenho saneamento básico ali, as pessoas vão adoecer. E isso também faz parte da vigilância, né?
A vigilância também cobra isso, não pode ter esgoto a céu aberto, porque senão as pessoas vão adoecer. Então, esses são exemplos práticos. A gente recebeu já outros convidados com foco na educação, né? Eu fiz a pergunta para eles, qual é a situação da educação em Cotia hoje? Mudando para a saúde, qual é a situação da saúde em Cotia hoje? Olha, você me fez uma pergunta interessante, porque assim, eu vou começar respondendo a sua pergunta usando uma frase do então prefeito, de quando ele ainda não era prefeito, né? Do Wellington Formiga. Quando ele não tinha sido eleito ainda, né? E que ele ia falar da saúde, ele sempre falava a mesma frase. Ele dizia assim: a saúde de Cotia está na UTI. E hoje a saúde de Cotia continua na UTI. Essa é a situação da saúde em Cotia hoje. De longe, olhando de longe, a saúde em Cotia é a pasta pior que existe. E você pode perceber isso se você for em qualquer posto de saúde e conversar com as pessoas que estão ali, né? As filas de exames continuam enormes, não diminuiu. As consultas não acontecem. Você tem gestante que não consegue fazer todas as consultas de pré-natal. Outro dia eu precisei de um Uber, né? E o rapaz do Uber estava revoltado. Ele falou assim: olha, a minha esposa, ela está grávida e ela não consegue fazer exames. Eu olhei para ele e falei assim: isso que você está me falando é gravíssimo. Uma gestante sem fazer exames é gravíssimo. Você precisa procurar o Ministério Público. Ele falou assim: eu estou pagando para minha esposa fazer os exames. Agora, como que pode isso, né? Você paga seus impostos, né? A mulher grávida e ela não consegue nem fazer exames básicos. Então, assim, se você tem um problema desse, se você tem posto um problema desse, fica claro que a saúde dessa cidade, ela está realmente na UTI, quase em parada cardiorrespiratória, né? Porque as coisas têm piorado muito em Cotia. Piorado muito. A saúde em Cotia, ela já vem ruim de muito tempo. Não é de agora. É de muito tempo. Desde que nós enfrentávamos lá atrás os problemas que a gente tinha com o Hospital de Cotia, que só melhorou quando foi estadualizado, que foi tirado da mão da prefeitura, né? Aí melhorou. Então isso é uma prova viva e concreta de que a prefeitura de Cotia nunca cuidou bem da saúde. Então, ela vem ruim há muito tempo e ela não está melhorando, né? São 6 meses do governo que está aí e a gente não está vendo melhorar nada. Então, a saúde de Cotia tem muito que melhorar, tem muito que ser transformada, precisa de muita vontade e muito compromisso para que isso seja feito. Mas você falou que a saúde está na UTI, né? Mas como você enxerga esse cenário? Tá para sair da UTI ou não? Olha, como eu disse para vocês, assim, eu disse que para tirar a saúde de Cotia desse quadro, precisa de muita dedicação, muita vontade, e não estou falando que as pessoas que estão lá não têm isso, tá? Mas falta uma coisa que também é primordial. Falta conhecimento, né? Falta conhecimento. Porque hoje, por exemplo, você tem hoje na Secretaria de Saúde, né? Isso é hoje, tá? Porque antes tinham pessoas que tinham conhecimento técnico, mas talvez não tinham vontade nem interesse em fazer, né? Porque para fazer você precisa dessas 3 coisas. Você precisa ter vontade de melhorar, você precisa saber fazer e você precisa ter conhecimento técnico. Hoje, talvez, a gente até tenha pessoas lá. Eu não estou falando que tem, eu estou falando que talvez tenha pessoas com vontade de fazer as coisas melhorar. Mas falta conhecimento técnico. Nós temos um secretário de saúde que não tem conhecimento técnico na área. Ele não é profissional da área da saúde.
Nós temos uma secretária adjunta que também não tem conhecimento nenhum na área da saúde. Não é profissional da saúde, né? Isso torna as coisas muito difíceis. E as pessoas que estão lá hoje, em cargos de chefia, são as mesmas que estavam antes. E não fizeram nada, não tiveram a vontade de fazer as coisas melhorar. Por que será diferente agora? A gente está vendo que não está sendo, né? Como eu disse, nada melhorou. Nada, né? A gente viu aí o problema dos exames, né? O governador do estado já vinha avisando há um tempo que ia cortar, que ele não ia pagar mais pelos exames dos municípios, porque são os municípios que precisam pagar os exames dos seus munícipes. E disse que ia cortar. Já estava avisando. Avisou, ninguém fez nada antes. Esperou cortar para correr atrás, né? Antes era o CEAC-Sul que fazia os exames. Existia uma cota de exames diário para cada UBS. Aí ficou um tempo sem os pacientes poderem fazer exame, por isso que aquela gestante estava sem fazer exame, que o governo cortou, ninguém tomou uma providência antes disso acontecer, contrataram outro laboratório agora e a cota, ela encolheu. Por isso que as filas continuam crescendo, né? Então, falta uma gestão eficaz, como eu disse, falta boa vontade, falta conhecimento técnico para que as coisas aconteçam. Enquanto você não juntar essas 3 coisas, as coisas em Cotia não vão melhorar. Vai ir de mal a pior sempre na saúde. A gente teve uma convidada aqui também que ela falou que o professor é movido por paixão, né? Então, quando falta material didático na escola, falta muita coisa, o professor tira do próprio bolso para fazer acontecer, né? Então, ela quer dizer que o professor faz a educação, né? Você falou dos profissionais também da saúde, né? Quando a gente vai numa UBS, numa UPA, a gente vê as pessoas reclamando, só que eles não sabem fazer a diferenciação, né? Eles criticam o profissional, responsabilizam o profissional, como se fosse culpa dele, como se fosse culpa da enfermeira, como se fosse culpa do médico. Você pode falar para o pessoal se isso é verdade ou não? Claro que não, né? Só para... Olha só, hoje mesmo, eu até coloquei um vídeo nas minhas redes sociais de uma técnica de enfermagem lá em Franca, que ela levou um tapa na cara de uma usuária que estava ali, né? Uma usuária do sistema de saúde que estava ali. E isso está acontecendo cada vez mais. Como eu disse aqui no início, o sistema de saúde ele está sendo cada dia mais sucateado. Por quê? Porque há um interesse muito grande em transformar a saúde desse país em mercadoria. E já está sendo transformada em mercadoria, né? Então, a ideia é de que as pessoas realmente vá lá, fiquem satisfeitas, entenda que não é bom, né? Veja que não é bom. E para que na hora que eles privatizam, as pessoas achar que aquilo vai ser melhor. Que na verdade não é. A gente tem aí hoje o exemplo da UPA que nós temos aqui, né? Que é administrada pela IBJ, que faz uma péssima administração. Péssima, né? E o prefeito continua, deixa ela lá. Criticava antes, mas a IBJ continua lá. Né? A promessa de que tiraria, mas não tirou. Ela continua lá prestando um péssimo trabalho. A população, ela está cansada, ela está revoltada já com tudo isso. Só que quando ela chega lá, né, que ela se revolta, a primeira pessoa que ela vê e que ela acha que é culpada é o profissional de saúde. Geralmente é o profissional da enfermagem. Geralmente é. Mas ela não entende que o profissional da enfermagem também está sofrendo com esse sucateamento. Também está trabalhando com um recurso humano muito reduzido, porque se eles querem ganhar dinheiro, eles diminuem recurso humano, muito reduzido, não tem médico, não tem profissional da enfermagem suficiente para atender ninguém. Eles economizam em material, eles não investem, né, em estrutura física, não investem em nada, porque eles querem ganhar dinheiro.
E a gente também sofre com isso. E a população entende que a gente tem culpa e acaba descontando, agredindo o profissional que está ali, seja o profissional de enfermagem, seja o da recepção, seja da farmácia, né? E ainda tem político que ainda incentiva isso, como a gente teve aqui em Cotia, né? Como a gente teve aqui em Cotia. Então, é muito complicado isso. As coisas só vão melhorar também a hora que essa população revoltada, ao invés de reclamar ou culpar o profissional que está ali trabalhando em péssimas condições de trabalho também, às vezes, muitas vezes, sem receber o salário como deveria receber. Isso acontece com os profissionais de Cotia, da IBJ, todo mês. Todo mês eles têm que ameaçar fazer uma greve para receber o complemento do salário deles. O dia que a população entender isso, for cobrar no lugar certo, bater lá na Secretaria da Saúde, na porta, com o mesmo sangue no olho que eles enfrentam o profissional que está ali, as coisas começam a mudar. Esse era o ponto mesmo. Acho que a população não entende que isso acontece pela falta de políticas públicas, né? E não por culpa do profissional. Justamente. A falta de investimento e a falta de interesse que as coisas funcionem, né? É isso. São muitos desafios, né, que a população como um todo enfrenta. Quais são os principais desafios que a população enfrenta hoje na saúde pública para ter um acesso de saúde digno, de qualidade, e que ela vai ser bem atendida em um tempo razoável? Olha, os principais desafios que a população enfrenta hoje, os principais problemas que ela tem hoje na saúde é justamente essas filas enormes para fazer exame, falta de profissional nos equipamentos de saúde, né? Médico reduzido, profissional de enfermagem reduzido, falta de remédios, né? Cotia também está passando por isso aí, falta de medicação. Então, esses são os principais problemas de entrada, né? Que o povo enfrenta. E uma maneira que eu acho que é primordial para que isso melhore é as pessoas pensar muito bem na hora de escolher seus governantes, né? Quem é que realmente mostra para mim que tem uma proposta, né, realmente de mudança concreta na saúde? O cara prometeu? Prometeu. A gente tem aí um prefeito que prometeu. Tá, mas e aí? Eu vou deixar, ele vai ficar lá 4 anos, se ele fizer, tudo bem. Se não fizer, eu vou ficar xingando aqui a hora que eu for no atendimento. Não, eu vou cobrar dele. Olha, você não falou que você ia fazer isso? Você não falou que ia melhorar isso? É cobrar mesmo, né? Essa é uma coisa que a população deveria fazer com todos os políticos. Cobrar o prefeito, cobrar o vereador que está lá na Câmara, né, só fazendo moção de aplauso, dando título de cidadão, dando nome para a rua, e política pública que é bom ninguém cria. Né? Fiscalizar o executivo, ninguém fiscaliza. Vai fiscalizar o profissional que está lá trabalhando. Mete o pé na porta do pronto-socorro e vai fiscalizar o profissional. Né? Mas ele não fiscaliza a gestão, ele não fiscaliza o prefeito. Isso não adianta nada, não vai resolver. Né? Então, é cobrar dos políticos que façam o seu trabalho, que invistam o dinheiro do povo na forma como precisa ser investida. E aí você tem resultado. Enquanto você estiver reclamando só para o profissional que está trabalhando, você não vai ter resultado nenhum. Teve alguma área da saúde que teve alguma melhora nos últimos anos, ou a gente está na UTI em todos os aspectos mesmo? Você fala de Cotia? De Cotia. Olha, a única coisa que eu vi em Cotia na saúde nos últimos anos ser criado, né, ser posto para a população como uma coisa positiva foi o núcleo trans que foi criado em Cotia agora no último mandato do Rogério Franco. Foi criado o núcleo trans, né, que atende as pessoas trans ali no CIS, no Centro Integrado de Saúde. Foi a única coisa positiva. E que hoje
eu converso com as pessoas que usam esse serviço, elas dizem que funciona. É a única coisa que foi criado e que as pessoas usam e dizem que funciona, e funciona bem. E é um lugar bem organizado, né? Quero aqui dar parabéns para o Nélio, que é o farmacêutico que é coordenador do núcleo, né? Faz um excelente trabalho, coordena muito bem. Eu só tenho uma crítica ao núcleo, né? Só uma, que eu acho que ele não deveria estar dentro do SAI, que é o Centro de Atenção, o Serviço de Atenção Especializado, que o SAI geralmente não, ele é criado para atender doenças infecto-contagiosas. Então, eu acho que o núcleo não deveria estar ali dentro, porque cria um estigma, né? Essa é a única crítica que eu tenho. Mas, nos últimos anos, foi a única coisa dentro da saúde que foi criado, que foi uma ideia, foi uma coisa muito boa e que as pessoas usam e dizem que funciona. Do contrário, eu não consigo enxergar mais nada. Falando da formação profissional, como que você vê, você enxerga hoje a formação dos profissionais de saúde, a questão da formação teórica e a formação prática, como que elas conversam entre si? Você fala da formação acadêmica. Acadêmica, né? E a formação... A nível técnico. Olha, hoje em dia, você teve um boom, né, de cursos, né, muitas faculdades abriram, então você tem mais opções, né, para você formar pessoas. Eu acho que os cursos, eles são bons. A minha crítica é só com relação à parte de EAD dentro da saúde, né? A nível técnico isso não tem, mas a nível de graduação existem algumas matérias que são feitas por EAD, né? São feitas online. Isso eu tenho crítica, porque eu acho que quando você fala em saúde, não entra só teoria, né? Entra uma troca de experiência, entra vivência, é vida que você vai cuidar. Então, eu não vejo isso como uma coisa positiva. Então, isso para mim, felizmente o Corém proibiu agora, né? Quem já está vai terminar a graduação dessa forma, mas não vai poder ser aberto novas turmas nessa modalidade. Felizmente isso mudou. Mas eu acho que os cursos, no geral, são bons. A única coisa que eu não concordo é com isso. Na prática, né, na formação prática, falei da teórica dentro da sala de aula, mas em campo, eu vejo como uma coisa muito rica, né? Porque, geralmente, os campos de estágio são dentro do serviço público. E ali é um campo muito rico para se aprender. Muito rico mesmo. O aluno que quer aprender de verdade, ele vai sair preparado para trabalhar em qualquer lugar. Essa é a grande vantagem do serviço de saúde, do campo de estágio, da residência. Essa é a grande vantagem, da gente ter o próprio SUS como um campo para aprender. Você tem algum conselho para dar para quem está estudando enfermagem, para quem tem interesse na área? Olha, tenho sim. Eu vou até olhar para ali agora para dar esse conselho. Eu tenho sim. Para quem resolver, né, escolher a saúde como profissão, seja na área da enfermagem, seja medicina, seja fisioterapia, né, qualquer área que seja dentro da saúde, essa pessoa ela precisa primeiro gostar de cuidar de pessoas, né? Saber que ela vai lidar com pessoas, né? E que ela traz com ela não só a problemática da doença ou da manutenção da saúde, ela traz com ela toda uma história de vida, né? Que muitas vezes, uma história de vida, um ambiente de vida, que muitas vezes está ligada àquele quadro de saúde. Então, tratar as pessoas vendo ela por inteiro, né? Se você vai ser profissional de saúde, aprenda a avaliar as pessoas olhando ela por inteiro. Né? É saber
que aquele senhorzinho, eu falo isso muito no posto de saúde, viu? Posto de saúde acontece muito isso. Tem aquelas pessoas, não só os idosos, né? Mas tem até pessoas jovens também, mas isso acontece mais com o idoso, que ele está no posto todos os dias. Todos os dias. E eu tenho que tratar ele todos os dias como se fosse a primeira vez que ele estivesse ali. Por quê? Uma pessoa que está no posto todos os dias, ela está lá porque alguma coisa, né, na vida dela está fazendo ela ir lá todo dia. Solidão em casa, maltrato. Então eu preciso olhar para essa pessoa como um todo, né? Saber de onde ela está vindo, quem é a família dela, quem fica com ela, quem mora com ela, para eu conseguir realmente ajudar e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, a saúde, tratar o que precisa ser tratado. É realmente gostar, né? De estar junto, de cuidar e de melhorar a vida das pessoas. É esse o conselho que eu dou. Perfeito. Você também trabalha ou trabalhou na formação, né, de profissionais de saúde? O que essa experiência te deu de acréscimo, de crescimento em relação ao atendimento público de modo geral? Veja bem, eu antes de terminar a graduação, no último ano, eu já entrei para fazer a especialização em docência. Eu já saí da faculdade docente em saúde. Tanto é que quando eu recebi o meu diploma, recebi o meu Corém de enfermeira pela primeira vez, eu já fui direto para uma escola para ensinar saúde, né? Fui dar aula para o curso técnico. E eu fiquei 6 anos dando aula para o curso técnico. E depois eu dei aula por 1 ano na graduação. Depois veio a pandemia, eu parei de dar aula e depois também comecei a trabalhar em 2 empregos, né? Não consegui mais dar aula. Hoje, na educação, eu atuo porque eu sou preceptora lá em Barueri, né? Eu sou formada em preceptoria pela Universidade Federal do Maranhão e eu faço parte do grupo de preceptoria lá em Barueri. Na preceptoria você acompanha em campo de estágio e residência, né? Residência médica, residência de profissionais no geral. Então, eu atuo hoje em Barueri de alguma forma dentro da educação. A educação em saúde, para mim, é uma coisa muito prazerosa, muito mesmo. Eu gostaria de trabalhar só com isso, né? Só com isso. Mas não consigo hoje, né? Não consigo porque eu ainda estou atuando como enfermeira. Espero um momento que eu vou só trabalhar com a educação em saúde. É prazeroso porque você consegue contribuir para formar profissionais bons, né? Com a melhor qualidade possível dentro do conhecimento que você tem para colocar no mercado de trabalho para cuidar de pessoas. Eu trabalhei no Hospital de Cotia 6 anos e ali a gerente de enfermagem falava assim, aqui nesse hospital o que mais tem é aluno da SIDA. E realmente era mesmo, né? E era mesmo. E eu via eles trabalhando e alguns deles se formaram, né? Através de mim como técnicos de enfermagem e hoje eu encontro eles são enfermeiros. E eu trabalhava junto com eles e eu pude perceber que eles se tornaram excelentes profissionais. Então, isso é muito bom. Você saber que você está contribuindo para colocar profissionais de saúde na sociedade que vai cuidar bem das pessoas e que podem cuidar bem de mim depois. Né? Porque quando você forma pessoas, você sempre tem que formar achando, principalmente na saúde, que você pode virar paciente dele um dia. Né? Então, isso é importante, é muito gratificante. Legal. Vou mudar de assunto aqui, assim, mas é porque o tempo é curto, né? Às vezes a gente tem que dar uma pulada. Mas você foi candidata à Prefeitura de Cotia, certo? Sim. Conta um pouco dessa experiência pra gente, pra quem tá nos assistindo. Olha, foi um desafio. Eu já tinha sido candidata a vereadora, eu já tinha sido candidata a deputada estadual em 2022.
sempre num coletivo, né? Nunca sozinha. E essa experiência, o meu partido, o ano passado, né? Nós precisávamos lançar uma chapa e você precisava de um nome para o executivo, né? E não tinha uma aliança, né? Nós não íamos fazer aliança com, por exemplo, para apoiar, né, um outro candidato, por exemplo, apoiar o Wellington Formiga, apoiar a Ângela Maluf. Meu partido decidiu que não faria isso, né? E foi uma decisão unânime, que nós teríamos uma candidatura própria. E aí, quem seria esse nome, né? E o nome posto foi o meu. Eu me coloquei nessa empreitada e digo para você assim que foi uma experiência muito dolorosa, muito difícil, porque não é fácil para a mulher já não é fácil, né? Não é, você sofre violência de todos os lados, né? Violência de gênero, violência política. Cotia é uma cidade muito machista, haja vista que a gente não elege uma mulher para a Câmara Municipal há quase meio século, e isso é um machismo assim, escancarado. Então foi muito difícil, muito doloroso para mim. Em alguns momentos eu pensei em desistir, mas eu aprendi desde pequena que quando você assume um compromisso, você tem que ir até o fim com ele. E em alguns momentos eu pensei pela dificuldade, mas eu falei, não, eu preciso ir até o fim. Porque tem um povo lá fora que eu disse para eles que eu sou candidata, com que cara eu vou dizer, não posso, eu vou até o fim. E fui até o fim, com pouco recurso, né? Cotia estava bem polarizada entre dois candidatos, né? Que era a candidata da máquina, que era a Ângela Maluf, e o Wellington Formiga. E ali havia pouco espaço para alguém. Eu sabia que eu não ia ser eleita, né? A gente sabe disso. A gente vai... Porque os partidos de esquerda, né? Eu sou do PSOL, e o PSOL é um partido de esquerda, eles não jogam só para ganhar. Eles jogam também para construir. E a jogada ali, o ano passado, era essa. Era para construir. E eu dei tudo de mim nessa construção. Foi difícil e doloroso, como eu disse. Me senti muito solitária em muitos momentos. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque eu saí muito maior dessa eleição do que eu entrei. Ao final dela, quando eu olhei para aquele resultado, que eu me vi em terceiro lugar, eu não olhei para frente. Quem estava na minha frente? Não me interessava muito. Eu olhei para trás para ver quem eu deixei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi pessoas que tinham condições financeiras muito maior que a minha, né? Eu vi filho do prefeito de Vargem Grande, que tinha na sua chapa como vice Marcelinho Carioca. Eu vi Fernando Confiança. Eu vi Adilson Lima. Eu vi esses homens atrás de mim. E aí eu falei, poxa, eu saí vitoriosa dessa eleição, porque não foi fácil. Para eu, mulher, né, sem recurso nenhum, consegui ficar em terceiro lugar e sair muito maior dessa eleição. Então, eu saí me sentindo muito vitoriosa pela construção que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma excelente construção. O meu partido saiu maior dessa eleição, muito maior. E eu me senti muito vitoriosa. Foi uma experiência muito boa. Faria tudo novamente. E agora nós estamos aí, né? O ano que vem tem eleição de novo. Eu não sei como que vai ser. A gente ainda não sabe exatamente como que vai ser. Eu digo com relação às candidaturas, candidatura em Cotia. Pode ser que eu venha a deputada estadual. Pode ser que eu venha, né? Isso ainda está sendo discutido dentro do partido, vai ser discutido dentro do partido. Depois vem 2028 e a gente continua essa construção, né? E uma hora as coisas vão acontecer, porque quando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente precisa eleger uma mulher em Cotia para a Câmara Municipal. Nós, mulheres, somos a maioria na sociedade, não é diferente em Cotia. Somos nós que carregamos esse país nas costas.
E não dá para você passar a vida inteira sendo representada por um monte de homens. Tem alguns que até têm boa vontade, né? Que falam, que até nos representam de alguma forma, né? Em Cotia eu não vejo ninguém, né? Mas quando eu olho para a Câmara Federal, quando eu olho para a estadual, eu vejo homens ali, né? Mas em Cotia nós não temos, nunca tivemos e não temos. Nós temos um aí agora que diz que é metido a feminista, mas que na verdade tem um passado de um comportamento muito machista, né? Então eu não me sinto representada, eu acho que nenhuma mulher em Cotia pode se sentir representada. Então a gente precisa mudar esse cenário em Cotia, é por isso que a construção precisa continuar e a gente precisa continuar lutando. Eu acho muito importante isso que você disse, jogar para construir, né? Quando se pensa num jogo, né, você pensa em ganhadores e perdedores, né? E você pensa em destruir o perdedor e privilegiar o ganhador. No caso da política, né, seria o caso de nós não temos ganhadores ou perdedores, nós somos uma sociedade só, né? Então nós precisamos construir uma sociedade melhor e esse processo de construção com certeza leva um certo tempo, mas ele é importante começar a fazer isso. Como é que a população pode contribuir para essa construção de uma sociedade melhor em vários aspectos, mas levando para a sua área de atuação, que no caso é a saúde, de contribuir para construir também uma saúde melhor? Olha só, a população ela é fundamental para construir uma cidade melhor. E, na verdade, a população, o povo, ele precisa ser protagonista disso, né? Ele precisa ser protagonista da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor. E ele tem papel fundamental. Mas uma das formas básicas, né, do povo fazer essa mudança positiva na sociedade, falando em especial da saúde, como eu disse, é na hora de eleger seus representantes em qualquer esfera, seja para o executivo, seja para o legislativo, ouvir bem, procurar saber quem é aquela pessoa, o que ela já fez, o que ela quer fazer. Né? Nós temos vereadores dentro da Câmara Municipal que nunca construiu uma política pública. E as pessoas continuam votando nelas. Então, assim, é pensar em quem eu estou votando. Segundo, eu votei nessa pessoa, eu acreditei nela, eu apostei nela, eu vou cobrar que ela faça. Mas não que ela faça limpando a calçada do meu bairro, asfaltando o meu bairro. Ela precisa fazer coisas, criar políticas públicas, fazer coisas que mude realmente a vida do coletivo. Mude a sociedade. Transforme Cotia numa cidade melhor para se viver e mais justa. Né? Outra forma que tem, falando em saúde também, é ocupar os conselhos de saúde. Ocupar os conselhos. Esse ano tem eleição para o Conselho de Saúde. Né? Lá dentro tem que ter representantes da sociedade civil. E as pessoas precisam ocupar esses lugares. Porque quando ela ocupa esse lugar, ela tem voz ativa e com poder para fazer as coisas mudar. Né? Então, assim, é um conselho que eu dou. Vamos ocupar o Conselho de Saúde. Cida, qual é o papel do jovem nesse debate sobre cidadania e políticas públicas? O papel do jovem também é um papel fundamental, né? A força está com a juventude, né? Aquela força, aquela coisa de você não ter medo, de você se jogar, né? Essa energia maravilhosa que a juventude tem. Eu me lembro da energia que eu tinha quando eu era jovem. Não mudou muita coisa não, viu? Eu me jogo. Mas assim, hoje em dia eu pondero mais, né? O jovem, ele tem uma força, né? Ele se joga mais, como eu disse. Então a gente precisa disso. A sociedade precisa disso, né? Os nossos jovens precisam se voltar para boa informação, né? A má informação está aí tentando
roubar, e está conseguindo, né? Roubar a mente dos nossos jovens, se voltar para a boa informação, procurar ler mais, estudar mais, e se preparar e estar mais ativo, participando dos movimentos, da política. Nós precisamos desse gás. Nós precisamos, ele é fundamental. Então, a juventude, ela pode colaborar muito, né, com essa força, com essa vontade, e se preparando, se informando melhor, buscando boas informações, como eu disse, de fontes boas e saudáveis, para que ele esteja preparado para essa luta junto com a gente de transformação da sociedade. A gente já está indo para o final desse bate-papo aqui, já estamos há quase 1 hora aqui conversando. Infelizmente, a gente não pode ficar mais amanhã. 1 hora. Mas, assim, bem legal, bem interessante, muito instrutivo, formativo para todos nós, né, de todo esse processo de saúde pública, de como nós devemos entender e nos portar perante a essas questões. E o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui hoje, com mensagem, já caminhando aí para esse final desse bate-papo de nós? Bom, o que eu queria deixar para as pessoas, assim, eu vou falar basicamente da nossa cidade, né? Porque eu acredito que esse programa vai ser visto em outros lugares também, mas ele vai ser mais assistido pelas pessoas da nossa cidade. O que eu queria deixar é o seguinte: nós temos muitas transformações para fazer em Cotia, muitas mesmo. E essas transformações, elas só vão ser possíveis com a atuação direta da população. A atuação direta. Cobrança, eleger bons representantes, cobrar de quem você elegeu que faça o seu trabalho como deve ser feito, ocupar os conselhos de saúde, de educação, todos os conselhos, né, que você se interesse, ocupe, principalmente de saúde. A gente precisa melhorar a saúde em Cotia, e atuar mesmo, né? A gente precisa de cada um de vocês para transformar. Hoje eu vejo que a gente só vai ser possível a melhora, por exemplo, da saúde em Cotia com a atuação da população. Se não houver, nós não vamos conseguir. Nós estamos esperando aí há muito tempo, as coisas não melhoram, só pioram, e a gente precisa de uma atuação efetiva da população. Então, o conselho que fica é isso: vem com a gente, vem ajudar a gente a mudar, vem para a luta, porque a gente tem muito trabalho para fazer nessa cidade, muita mesmo. Cida, para quem quiser conhecer seu trabalho, te seguir na rede social, onde eles te encontram? Me encontram no Instagram, né? Aires_Cida, no Instagram. Facebook também. Tem o Trend também, né? Me encontra nas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook e o Trend. Perfeito. Galera, essa mensagem é para você que está nos assistindo, hein? Nossos Reels, eles têm muitas visualizações. Tem Reels com 10 mil visualizações, 7, 8. Porém, no YouTube ainda a gente está precisando daquela força. Estamos crescendo, mas num ritmo bem devagarzinho. Então, quem puder ajudar lá, seguindo, compartilhando, dando like, vai fortalecer muito, tá bom? Aproveitando para fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, o Instituto SME. Lá você encontra diversos cursos profissionalizantes para melhorar o seu currículo. Eu tô com o panfletinho deles aqui, e são muitos cursos. Eu vou falar alguns para vocês, ó. Administração, atendimento ao cliente, auxiliar jurídico, balconista de farmácia, contabilidade, cuidador de idosos, departamento pessoal, educação financeira para jovens, empreendedorismo, emprego, enriquecimento com investimento, gestão da qualidade, gestão de projetos. Eu não vou parar, senão eu vou até amanhã aqui. Mas dá uma força lá para eles também. Valeu! Obrigado. Obrigado, Cida. Boa noite. Boa noite.